Olá, crianças do oitavo ano, tudo bem? A aula hoje é comigo, professor Adomício. Hoje a nossa aula vai ser sobre gráficos, certo? Vamos falar sobre os tipos de gráficos. Mas antes de falar sobre os tipos de gráficos, é importante falar sobre para que serve um gráfico, certo? Nós temos que os gráficos, pessoal, são representações geométricas, certo? Representações geométricas de um conjunto de dados que servem para quê? Servem para facilitar a nossa compreensão, ou seja, uma pesquisa de milhares de pessoas, nós podemos colocá-las em um simples gráfico desse, certo? E ao observarmos, já conseguimos compreender, beleza? Então nós vamos fazer assim. Vamos agora ver cada gráfico de um por um, quais são os seus tipos, e daqui a pouco vamos analisar de um por um, tá certo? Então nós temos aqui o nosso primeiro gráfico, que nós vamos chamar ele de gráfico de segmento, certo? Gráfico de segmento. Esse gráfico ele é de segmento porque ele é formado por vários segmentos, certo? Nós podemos chamar ele também de gráfico de linha poligonal, certo? Nós temos aqui o nosso segundo gráfico, certo? Que é o gráfico de barras. Observe que ele é formado por várias barras, certo? Deitadas. Nós temos muito semelhante a esse, o gráfico de colunas. Esse gráfico, ele é muito semelhante ao gráfico de barras, só porque ele é em pé, certo? Então, colunas, barras. Então, nós vamos colocar aqui o gráfico de colunas. Nós temos aqui, por último, certo? O nosso gráfico de setor, certo? Esse gráfico é um gráfico de setores. Por quê? Quando nós temos um círculo, certo? E ele é dividido em vários pedaços, nós chamamos esse pedaço aqui, ó, que vai até o centro, e forma um pedacinho de uma pizza, né? Nós chamamos ele de um setor circular. Então aqui nós temos vários setores, ó, certo? Então aqui estão os nossos tipos de gráficos. Não sai daí que agora nós vamos falar especificamente de cada um, certo? Desses gráficos, beleza? Então vamos lá, pessoal, continuar nossa aula. Nós temos aqui um gráfico de colunas e nós temos aqui 3 perguntinhas para responder a respeito desse gráfico, certo? Vamos observar e analisar o gráfico primeiro. Nós temos aqui as unidades vendidas, certo? Está vertical, e os meses do ano, que é a horizontal. Nós temos que o mês de janeiro vendeu 10 televisores, fevereiro 20, março e abril venderam 30, maio vendeu 40 e junho vendeu 50. Então vamos responder nossas perguntinhas agora. Quantos televisores foram vendidos até junho? Ora, ele não está perguntando quantos foram vendidos em junho, mas sim até junho. Então nós vamos pegar de janeiro até junho e somar. Em janeiro 10, fevereiro 20, março 30, abril 30, maio 40 e junho 50. Somando todos, vamos ter aqui 0, vamos somar aqui 9, 12, 15, 17, 18. Então nós temos que de janeiro até junho foram vendidos 180 televisores, beleza? Então tá aí a nossa resposta. Vamos agora responder a nossa segunda questão. Quais meses foram vendidos a mesma quantidade de televisores? Problemas fácil, né? Vamos apenas que observar quais colunas estão na mesma altura. Nós temos março e abril. Então, os meses que venderam a mesma quantidade de televisores foram março e abril. Certo? Agora vamos lá para a nossa terceira questão, que fala de porcentagem. Nós temos aqui, do total vendido durante os 6 meses, qual o percentual vendido em janeiro? Ora, de todas as TVs, de todos os televisores
que foram vendidos, qual a porcentagem de janeiro? Só fazemos assim, ó. 180 foi o total vendido e eu sei que em janeiro vendeu 10, que é o que eu estou querendo, certo? E nós temos aqui uma fração. Para transformar qualquer fração em porcentagem, basta multiplicar por 100, certo? Então vamos fazer assim. Esse zero aqui a gente já pode cancelar com esse, certo? Dividindo. Vai sobrar só 1 em cima. 1 vezes 100 é 100. Esse 18 aqui, só sobrou ele, ó. É como se aqui tivesse 1, certo? 18 vezes 1, 18. E agora nós vamos efetuar a divisãozinha. 100 dividido por 18. Eu sei que 100 dividido por 18 é exatamente igual a 5. 5 vezes 18 é 90, certo? Quando eu faço esse cálculozinho aqui, resta 10. 10 não dá para dividir por 18, acrescenta 0 e a vírgula. 100 por 18, 5 de novo. Então, 5 vezes 18, 90, vai restar novamente 10. Isso vai ser um dízimo periódico, certo? Um período. Então, nós temos aqui aproximadamente 5,5. Então, eu coloco 5,5% aproximadamente, certo? 5,5% das TVs, dos televisores foram vendidos em janeiro, beleza? Não saia daí, porque nós vamos mostrar ainda os outros gráficos, certo? Nós temos agora um gráfico de setores, certo? Nós temos aqui um gráfico de setor. Nós temos, pessoal, o seguinte, a tabela mostra os esportes preferidos dos alunos do 8º ano em uma escola X, certo? Não sei qual é a escola. Tá aí. Esse gráfico é um gráfico de setor. Nós temos aqui. Isso daqui, pessoal, nós chamamos de legenda, certo? O que é que ele diz? Ele diz que essa parte aqui cinza é a parte de natação. 16 alunos gostam de natação. Basquete, 25. Vôlei, 37. Essa parte em branco, que é aqui a maior, é o que gostam de futebol, certo? Então nós temos aqui, qual a diferença entre o esporte mais votado e o menos votado? Ou seja, nós temos aqui, a diferença é a subtração, certo? Eu vou retirar, ou seja, o mais votado menos o menos votado, que é 16. Então vamos pegar aqui 10 para cá, 10 menos 6, 4, que ficou 5, certo? 5 menos 1, 4. Então nós temos que a diferença entre o mais votado e o menos votado é de 44, certo? 44 votos. Então nós temos agora a nossa segunda questão. Quantos alunos participaram da pesquisa? Moleza. Nós temos que 60 foram futebol. Nós temos que 16 foram natação. 25 basquete. E 37 vôlei. E agora basta somar. Então nós vamos pegar aqui 7 com 5, 12, com 6, 18. Aí 1, 6, 7, 8, né? 10, 13. Então nós temos aqui 138 participantes. Beleza? Vamos para a próxima. Muito bem, pessoal. Para encerrar a aula, nós vamos falar sobre o gráfico de segmento, certo? Nós temos aqui a vertical, que representa a temperatura. Nós temos a horizontal, que representa as horas, certo? Então nós temos aqui o seguinte. Observando aqui o gráfico, nós vimos que a temperatura desce, certo? Chega a um certo ponto mínimo aqui, sobe, desce, diminui de novo, ou seja, esfria, sobe, certo? Esquenta, esfria novamente e sobe.
certo? Tá oscilando. E ele faz a seguinte pergunta: no gráfico ao lado, qual a temperatura máxima atingida? Ora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos observar no gráfico onde é o ponto mais alto, certo? Nós observamos que o ponto mais alto é aqui, certo? Que está associado ao 24. Então, o gráfico tem temperatura mais alta no ponto de 24 graus Celsius, beleza? O gráfico de barras vai ficar como exercício para casa, beleza? Até a próxima e tenha uma ótima semana.